Deus, representarem a Jesus, ao Espírito Santo, mas eles trouxeram isso da história deles também. Eu batalhei bastante, trabalhava, estudava, pagava meus estudos, meus pais eram separados, meu pai era dependente químico. Eu trazia a minha história, a minha batalha, a minha força, e estava bem. Conheci a minha esposa, Demétria, e ela engravidou. Nós tivemos então o primeiro filho, fomos morar juntos, sem conhecer um ao outro. Ele cresceu, ele me ensinou muito do que eu não tinha aprendido com os meus pais. Foi quando eu comecei a conhecer o que era afetividade, carinho, relação pai-filho. Trabalhava numa empresa multinacional, tive muitas alegrias, prêmios internacionais, viagens internacionais, alto executivo. Minha vida era trabalhar 14 horas por dia. Eu batalhava bastante, comprava tudo dentro de casa, tentava suprir as necessidades financeiras, mas a minha esposa, eu não a via. Se eu olhasse, eu não a enxergava. Meus filhos crescendo, nasceu o segundo, Henrique, e eu tinha ainda essa miopia, essa cegueira. Porque o mundo era em cima da minha responsabilidade de pôr tudo dentro de casa. Esse foi o modelo que eu aprendi com meu pai. Isso que eu percebia como valor. A empresa me disse assim: não preciso mais de você. Não foi assim que ele falou, foi mais cordial. Olha, os projetos estão em outra direção. Quem é o Sidney, se ele não é mais o executivo? Quem é o Sidney, se ele não é mais pai? Que marido que ele é? Que filho? Eu tenho irmãos. Eu voltei para casa, entrei em casa e eu vejo meu filho no chão fazendo lição. Eu nunca imaginava que eu fosse ver o meu filho no chão fazendo lição. Que coisa, eu nunca dei educação para ele, eu nunca ensinei como é que se estudava, eu nunca estudei com ele. Mas eu era um auto-executivo, eu estava tão realizado comigo. Ninguém podia dizer da minha responsabilidade de pai financeira, mas isso não estava na mão. Só tinha um dedo, não pegava nada. Ali começou minha vida, porque então eu só trabalhava. E eu pude conhecer outras pessoas. Comecei a vir à igreja, a gente se serve quando precisa, então é bom desfrutar. Igreja limpinha, bonita, organizada, pessoas voluntárias me apoiando, me ajudando. E aí isso foi me estabilizando, eu tive a oportunidade de me recolocar, mas a partir dali eu comecei a olhar para minha esposa, eu comecei a olhar para meus filhos, comecei a olhar para minha outra vida social, amigos que eu não tinha, excelentes amigos que eu deixei de alimentar a nossa amizade. E eu comecei a conhecer essa comunidade, comecei a conhecer as pessoas. Eu conheci o Jefferson, eu conheci a Glória, eu conheci o Gregório, eu conheci a comunidade. Eu conheci pessoas, conheci o Luiz, conheci o Paulo, conheci a Ângela, são meus amigos. E eles falavam, e eu via que eles também tinham dificuldades e tinham que superar suas... Todos eles têm histórias difíceis e histórias de superação. E o ponto comum que a gente tinha, a gente pedia ajuda, a gente acreditava naquilo que a gente estava fazendo, e a gente estava aprendendo, e eles foram me ensinando, mostrando que existe a importância de você acreditar, que você tem que pedir ajuda, que existe alguém que nos ensina a cuidar bem do outro, a cuidar bem de quem está dentro da sua casa, a
cultivar a sua esposa e seus filhos, a sua família, porque a célula primeira de uma sociedade é a família. Conjunto de famílias formam uma comunidade, formam uma cidade, formam um país, formam um planeta. Então isso para mim foi muito importante aprender com eles. Então eu fico sempre grato a Deus por ter me dado essa chance, ter me possibilitado essa vida, eu estar aqui hoje dividindo com vocês. Esse aqui é o 8º grupo que a gente compartilha, mas também por estar sempre com pessoas que são iluminadas, pessoas que são dedicadas, que se aprofundaram para conhecer, não fizeram só o desfrutar quando era necessário. Para mim é uma fase de vida que eu procuro passar para os meus filhos. Eles mesmos dizem para a gente como você mudou. E hoje eu até estou começando a fazer catequese um pouco para conhecer um pouco mais também e dividir o que eu ganhei, o que eu recebi, o que eu aprendi com outras famílias, através das crianças, através dos noivos, através dos casais que a gente também trabalha em outras atividades, nas festas. Temos uma série de celebrações, de momentos que a gente se encontra aqui. E para mim, me ajuda muito no meu dia a dia, quando eu tenho dificuldade financeira, quando eu tenho dificuldade de saúde, quando eu tenho conflito, quando eu tenho uma base forte, uma base que me dá segurança. E eu erro sim, mas eu erro consciente e eu volto atrás. Eu perdoo, eu não julgo bem menos do que eu julgava antes. Já vai na medalha. E aí eu destruí as pessoas. Hoje eu me preocupo em edificar, em usar palavras que construam e não palavras que dividam. É difícil e é um aprendizado. Mas eu tenho bons professores aqui, isso para mim eu procuro ouvir também um pouco que Deus nos fala para a gente aprender. Glória, eu não vou tomar sua eu me emociono, mas queria que você compartilhasse com a gente mais uma mensagem divina. Antes de a gente começar aqui, eu queria que você escrevesse um caderninho, ou homem, mulher, ou Adão, ou Eva, ou feminino, masculino, não importa. Porque eu vou falar, tudo que nós falamos aqui, vocês nem têm ideia. Só teve um que falou da parte de Deus. Quem foi? Qual? Quem falou? Qual dos pais? Todo o resto foi a nossa natureza humana. Então eu queria que vocês pusessem. A Ângela, a gente nunca esqueceu o nome dela, ela nos mostrou a realidade da vida conjugal. Queria que vocês escrevessem. Ângela, realidade da vida conjugal. Tá? Ela falou que nós vamos caminhar, vocês vão caminhar no mundo de dificuldades, frustrações, cobranças. Estou falando muito rápido? Sabe o que eu quero que você escreva? Porque vai ficar esse caderninho para ler todo ano, gente. No dia do aniversário do casamento de vocês. Caramba! Ela falou para expectativas, ela falou sobre expectativa. Falou de desafios. Limites. Ela falou de limites, muito importante. Ela falou de conflitos. Estou muito rápida? Então tá bom. Então, a Ângela, ela falou da realidade da nossa vida conjugal, da natureza humana. Natureza humana, essa é a realidade, gente. Então aqui nós vamos conviver com projeções, cobranças, limites, paciência,
conflitos. Falou milhões de coisas que, se a gente pegasse cada frase e riscasse, seria uma referência da nossa vida. Eu fui tomando nota. Ela falou que para viver essa realidade o casal tem que estar unido, que eu digo, por isso não são dois, é um só, a união do casal. Essa é a realidade. Que tem que ter compreensão, elogios, paciência. Eu acho que aí já está para a gente ter uma ideia, né? Não precisa acrescentar mais. Tudo isso é absolutamente verdadeiro. Tudo isso eu acho que é projeto de Deus para a gente poder se purificar, a gente crescer e para a nossa vida eterna, né? E o Gregório, o que ele falou? Em virtude de tudo isso que a Angela colocou, o que é importante? O diálogo. Vocês põem Gregório, diálogo. Escreva aí 3 vezes. Diálogo, diálogo, diálogo. 7 vezes 70, diálogo. Com quem? O casal, os filhos, tá certo? Ele falou que esse diálogo tem que existir com respeito, compreensão, lidar com as diferenças, escolhas. Olha que lindo. A gente não tem ideia como foi Deus que montou toda posso falar currículo do dia de hoje? É currículo? Posso falar? Todas as disciplinas do dia de hoje. Então, o Gregório falou isso. Só que o padre Alfredo, psicólogo, ele falou assim, mas a gente não pode deixar de sonhar. Padre Alfredo, sonhar, ter criatividade, liberdade. Olha que coisa perfeita. Por isso que eu estou fazendo vocês escreverem, porque vai chegar o momento que vocês estão numa crise, vocês vão ler isso e vocês vão respirar. Respirar. Amém, gente? Não é bom esse direcionamento? Sonhos, criatividades, liberdade, caminhar juntos, caminhar assim. E o último foi o padre Tiago, que falou o quê? Isto é um sacramento. O que vocês estão escolhendo é o sacramento do matrimônio. O que significa sacramento? Vocês sabem? Eles casaram, fizeram o sacramento do matrimônio. Deus põe a mão neles e fala que eles são sagrados para mim. Nenhum mal prevalecerá sobre eles. Olha que bonito. Essa foi a sequência do que nós lidamos hoje. Se vocês vão entrar na igreja, como o padre Tiago explicou o que é o sacramento. São meus filhos, como a gente faz com os filhos da gente. Está claro isso, gente? Então, isso que eu queria, vocês todo mundo escreveu? Quem não escreveu, depois copia do outro, né? Tá certo? Viu o Sidney como foi perfeito? Né? Então, gente, vocês receberam o papelzinho? Esse papelzinho vocês me fazem, por favor, quando chegar em casa. Quem que é mais caprichoso, a mulher ou o homem? Na casa de vocês, quem é mais obediente? A mulher? No seu caso, hein? Mas se for no meu, eu perco tudo. Pode. Vocês, eu vou distribuir, mas posso pedir? Não leiam. Não é para ler, tá? Porque você vai quebrar um pouco. Sabe por que eu estou dando? Vocês esqueceram isso, que isso aqui também é sagrado. Foi falado tanto pelo padre Alfredo, pelo padre
Tiago, como Pedro Paulo, que o casamento, o matrimônio é um contrato entre duas pessoas, não é isso? Eu vou mais a fundo que isso. Eu quero dizer que o matrimônio é uma sociedade. Alguém é dono de algum projeto, de alguma empresinha, alguma coisa aqui? Alguém tem sócio aqui? Ninguém tem sócio? Você tem sócio. Faz tempo que você montou a sua sociedade? Você tem que... É uma ou duas pessoas? Uma só. Quando você montou a sociedade, você falou para si sócio até que a morte nos separe, ou até enquanto o amor existir? Falou isso? Hã? Na sua consciência para a vida eterna, para deixar para os seus filhos entrarem. Seria isso? Gente, ninguém monta uma sociedade para não dar certo. Vocês concordam comigo? Hã? Então, aí, primeiro passo. Humanamente falando, na nossa natureza humana, o casamento é uma sociedade entre duas pessoas. Tá certo isso? Primeiro passo, numa sociedade dar certo, você fala isso para o seu amigo, seu sócio. Tem que ter primeiro a vontade entre duas pessoas, entre no campo da vontade, eu quero e ele quer. Eu vou porque ele quer. Aí ele me pediu em casamento, eu nem sabia se der ela. Não, eu quero, sim, é uma realidade, eu quero e ele quer. Então tem que ter vontade. Vocês passam no papel, um tracinho embaixo da vontade? Com quem eu vou montar a minha sociedade? Com pessoas que comunguem dos mesmos ideais, valores, que se completem, comprometidas e amigas. Concorda? Aí a sociedade dá certo, vocês concordam? Não é um bom diálogo que vocês vão casar só no final do ano, muitos aqui? Entrar numa conversa, num jantar, em vez de falar de política, não sei o quê, qual o seu ideal? Um perguntar para o outro, risque embaixo. Quais são os seus valores? Converse sobre a amizade de vocês, o quanto você se sente comprometida com essa sociedade. Vem cá, você tem segredos? Você tem fidelidade ao seu sócio? Tem fidelidade ao seu sócio? E ele é você? Beleza, não? Se o casal está montando a sociedade, tem que ter fidelidade. Para mim, fidelidade não é só no campo de sexual. Porque, né, Jesus fala muito sério sobre isso. Se seu olhar, se sua mão já olhou para outra pessoa, você já pegou. Você já é um infiel. Então, mas não é só isso. E o segredo que o marido conta? Que às vezes a mulher sai correndo e contou para mim. Ou para uma amiga. Faltou fidelidade, gente. O inverso também. Então, vamos lembrar, gente, eu estou grávida, mas por enquanto eu não quero contar para ninguém. A alegria é tão grande, vou contar para você, mas sempre fala para ninguém, porque o meu marido não quer que eu conte para ninguém, mas eu estou grávida. Você foi infiel, pode confessar, meu padre. Está certo isso? A infidelidade não é só física. A infidelidade atinge as 3 dimensões nossas. Então é uma coisa muito séria. Então é a vontade, eu quero, então nós temos que ter a fidelidade. Porque nós comungamos dos mesmos ideais, valores, nós somos muito amigos, nos comprometemos um com o outro e nos complementamos. Não muda, gente, a sociedade assim? Não muda? Isso sim, você está maduro, você está pronto para casar. Você está pronto para abrir uma empresa. Pessoas que aceitem e convivam com as diferenças de pensamentos e atitudes. Eu sou maduro o suficiente, eu sei que minha esposa é toda armada, esquece tudo por aí, mas ela é assim. Eu sei que meu marido, ele não gosta muito de conviver com a minha família, por exemplo. Eu vou ficar. E eu não vou ficar borrada e obrigando a ele. Vocês estão entendendo como é que funciona? Seu sócio acha que tem que vender o que você está abrindo para uma empresa, mas você acha que não tem que vender.
Ele vai te convencer pelo diálogo que é melhor vender ou não vender. É isso que tem que ter no casamento. Tá certo, gente? Isso aqui é muito real. E pessoas que pratiquem o diálogo. Então, dentro de uma sociedade, ela é saudável quando os pensamentos são elevados. O que é pensamento elevado? Vai dar certo, nós vamos fazer isso junto, eu tenho confiança, pensamento, ele tem lado bom também, o nosso filho fez isso errado, ele pode fazer isso. Pensamentos elevados. Você derruba a sua empresa se você tiver, puxa, olha a crise, olha o Lula, não estou vendendo nada, mas eu vou vender. Eu vou, com a minha natureza espiritual, orar a Deus e eu vou vencer, eu vou vender. E Ele vai me proteger. Então toda a sociedade vai até o final, sobretudo a conjugal, se tiver pensamentos elevados. Palavras de incentivo. Você é burro, você é isso, olha tudo que a gente mostrou aqui. Não, você consegue, meu filho. Filho, você quer subir nesse muro, andar? Então me dá a mão, porque eu vou ajudar você a subir nesse muro. E não, vai subir aí, vai cair, vai ver, você vai quebrar a perna, e a perna quebra, porque a palavra tem poder. Jesus, pela palavra, ressuscitou Lázaro. Lázaro veio para fora e ele ressuscitou. E pela palavra, ele amaldiçoou a figueira que secou inteirinha. Vai subir no muro? Você vai ver, você vai cair e vai quebrar a perna. Ele cai e quebra a perna. Ou então limites, como a Angela falou. Não, você não vai subir aí. Aí não é, você ainda não está preparado para andar nesse muro. E tira o filho, mas é que ele vai cair e deixar forte. Então são palavras de incentivos, atitudes de colaboração. Você colabora com seu sócio? E ele com você? A sociedade, matrimônio também não tem que colaborar. Ah, não, eu sou da minha fase, eu já trabalho, você que faz isso. Ah, não, na minha casa, eu lá na minha mãe fazia tudo isso. Não faça assim. Que olhe, a observação é uma coisa, o silêncio garimor de Jesus fala, né? Que você vai andando assim, você vai observando. Aqui não posso ajudar. Aqui, ela e ele. E quem fala demais não consegue observar nada. Nós estamos falando. O homem é muito mais observador por isso, né? Porque ele fala menos. Prestem bem atenção, observem mais. Daí, quando a sociedade não está saudável, o que acontece? Ela pode entrar em concordata ou falência. Sendo o casamento, matrimônio, uma sociedade, se ela não estiver saudável, pode entrar em falência ou concordata. E daí, todos os membros da comunidade sofrem muito. Se a sua empresa entrar em falência ou concordata, todos vão sofrer demais. Concorda? Porque existe a comunidade de trabalho, a comunidade de família, a comunidade de amigos, tá certo? Eu não tenho direito, nenhum ser humano tem o direito de fazer o outro sofrer. Nenhum ser humano tem o direito de destruir, de levar uma sociedade que ele quis, com a vontade dele, para uma concordata ou uma falência. Vocês concordam comigo? E o casamento é a sociedade. Mas também o matrimônio é vida. Que vida tem o matrimônio? Vida conjugal. Quando você está grávida, vocês estão esperando um nenenzinho, essa criança vai nascer com vida, não é isso? Presta bem atenção, com vida. O que a criança precisa para crescer, ser saudável? O que ela precisa? Ser nutrida. Nutrida. Vocês ainda não casaram. Quando vocês casarem, vocês vão começar com a vida conjugal. E o que a vida conjugal precisa? Ser nutrida.
Então eu tenho a responsabilidade que eu quis ter uma sociedade em que eu vou começar uma nova vida. Nós vamos começar uma nova vida, então ela precisa ser nutrida. Deu para entender, gente? Como eu vou nutrir? O que é nutrir? Né? Então, nutrir, fornecer alimento, sustentar a vida conjugal, revigorar a vida conjugal, entreter a vida conjugal, fazer subsistir a vida conjugal, dar esperança à vida conjugal, ter sentimentos na vida conjugal e revitalização. Então, qual é o cuidado quando a gente casa, que a gente começa? Observar se o nosso casamento não está entrando para uma concordata ou para uma falência. Ou se a vida conjugal está entrando numa UTI. UTI vai morrer. Depende dos amigos isso? Depende só da mulher? Depende só do homem? Depende? Depende dos seus pais? Não depende, gente. Não depende. Fisicamente, a vida biológica precisa de comida, alimentos, minerais, vegetais e animais. É isso? Senão ela morre, ela fica como chama? Anêmica. É isso? A vida das crianças biológicas precisam ser cuidadas, nutridas. A vida da alma do seu nenenzinho que está nascendo tão lindo ali, que não sabe nada, que não tem nem consciência, que no começo nem reconhece pai e mãe, que aos pouquinhos vai reconhecendo, ela está sendo nutrida do amor dos pais que estão querendo esse filho. Faz sentido para vocês? Então, e a vida, a criança tem espírito? Tem. Então ela tem que ser nutrida também com a presença de Deus. Não dá você ter um nenenzinho e você não fazer oração com seu filho, ele tem um espírito. Não dá para você ter o seu nenenzinho e pedir os anjos dele, o anjo da guarda para eles. Gente, a nível espiritual, o mal convive com o bem. Juntos. O mal quer destruir vidas. O mal quer destruir a vida conjugal, o mal quer destruir a vida profissional, o mal quer destruir a vida familiar, ele quer destruir. E só tem uma forma dele não destruir, qual é? Você abundar de amor para essa vida. Seja a vida de trabalho, seja a vida do matrimônio, seja a vida familiar. Vocês estão entendendo? Então, quando você fala de vida, você já não está falando mais da natureza humana. Porque quem dá a vida é Deus. Você dá a vida biológica. Mas a alma dele, o espírito dele, quem dá é Deus. Faz sentido para vocês? A vida conjugal tem física, tem a alma e tem o espírito. Foi Deus que escolheu, por isso que é um. Os dois são um só. Não foi uma lógica que eu falo para vocês que às vezes analisar por esse prisma, a gente chega numa lógica. Como não precisamos desse Deus? Porque Deus é amor, não é isso? Deus é por espírito. Vocês estão entendendo? Eu não sou dessa, eu não gosto de igreja, eu não gosto daquele padre ali, não vou com isso. Vai você. Não façam isso. Vocês estão levando essa linda vida conjugal e depois vai virar uma vida familiar com velhos filhos para um lado que não vai ter proteção do amor divino de Deus. Por isso que eu digo que é o sacramento, sim, Deus põe a mão, mas você precisa querer caminhar com Ele. Faz sentido para vocês? Querer caminhar com Ele. Será que os dois querem? Já conversaram isso? Será que eu vou porque eu tenho a minha fé e ele não tem? Será que é isso? Será que ele não tem a fé porque também não foi trabalhado de uma forma saudável dentro dele? Isso? Olha quanto diálogo que dá para ter um casal.
reconstruir a vida. Reconstruir a vida. Tá certo, gente? Então, nós precisamos de 3 níveis de amor. Olha bem o que eu vou falar. As crianças precisam, o casal precisa, o amor eros, filis e ágape. Eros, filis e ágape. É o amor físico, o amor da alma e o amor espiritual. Nenhum casamento vai para frente se tiver só o amor eros, que é o amor físico. Mas também se tiver só o amor espiritual, o ágape, que só reza, que só cuida do espírito, não é matrimônio, está morto. Precisa ter as 3 dimensões. A criança, quando nasce, ela tem o amor eros. A gente não tem toque, a gente não mexe, não toca a criança, não beija a criança. Isso é amor eros. A gente não fala para o filho, filho, papai te ama tanto, mamãe te ama tanto. Isso é o amor filis. Aí o filho vem com uma bomba terrível, que bateu o seu carro. Tudo bem, meu filho, papai te perdoa. O amor ágape, espiritual, que só com Deus se consegue ter esse amor. Jesus fala, perdoar 7 vezes 70. Quer dizer, sempre. Vou contar um caso para vocês, que a gente faz atendimento aqui. Chegou um casal, que o filho era investigador de polícia, seguindo a profissão do pai, e acho que ele passou por uma queima de arquivo, que ele estava chegando da academia, entraram junto com ele 3 assassinos. Foram no quarto dele e deram tiro a queima-roupa e foram embora. Quando a mãe chegou no quarto era inteiro de sangue, gente. Ela não conseguia perdoar. É fácil perdoar? É fácil perdoar assassinos do seu filho? É fácil, gente. Só se consegue como? A nível espiritual, a nível amor ágape. Eu perdoo em nome de Jesus. Então a vida deles entrou uma coisa terrível, eles não olhavam para os outros filhos, para os netos, nada. Aí eu falei, só tem um jeito da cura, é você perdoar esses assassinos do seu filho. Ai, como que eu vou perdoar? Eu falei, não é você, é em nome de Jesus que você vai perdoar. Tá bom. Os dois ficaram aguardando, foi fazendo a visualização da cena, o filho recebendo os tiros, tudo. Falei, tá vendo? Agora você vai falar para eles, em nome de Jesus, os dois, pai e mãe, vai falar, em nome de Jesus, eu perdoo vocês. Vocês acreditam? Eles caíram no choro, e foram libertados. Foram libertados, tanto é que depois, 3 anos depois, eles perderam outro filho num acidente de moto. Ficaram tranquilos, não sofreram tanto quanto o primeiro. Como a gente não precisa disso, gente? Como não se precisa do nosso Deus iluminando, amando o nosso espírito? Nunca foi alertado para isso. Então, o amor, eros, filis e ágape, significa 3 palavras que significam amor. Essas 3 palavras significam amor. Eles usavam a palavra de acordo com o tipo do amor a que estavam se referindo. Eu tenho um amor profundo ágape pela minha esposa. Olha, hoje eu amei intensamente o filis do meu filho. Assim que eles falavam. O amor, a gente tem que esclarecer, porque você não sabe o que é amor, porque é tão transcendente o amor, que você não sabe, você acha que é agradar amando, não é? Às vezes você está amando muito, mas não agradando, pondo limites. Isso que a gente tem que ver. Não é brincadeira, por isso que eu digo, está certo a igreja de fazer esse curso de noivos. A gente tem que ser alertado para isso, a gente tem que ir para uma sociedade que vai dar vida, que ainda não existe, com consciência, gente, e adultos, amadurecidos. E é por isso que essas famílias estão desse jeito. Talvez em volta de vocês, ou dentro da própria família de vocês, pai e mãe separados. O quanto vocês sofreram? Estou certo ou estou errado? Ô tios, tudo isso.
Ou vamos mostrar uma proposta diferente das famílias para que os nossos filhos queiram casar? Então a responsabilidade é muito grande nossa. Não é brincadeira, gente. E não adianta não querer casar. Porque dentro do projeto de Deus, por que Deus fez a Eva? Porque Adão estava muito só. Adão tinha uma solidão profunda. E Deus viu que isso não era bom. O homem não vive sem a mulher, gente. Nem a mulher sem o homem. Está certo isso? Quem não toma esse caminho que vocês estão tomando, vão instalar dentro dele profunda solidão. Olha que coisa incrível. Profunda solidão. É isso. Eu tenho consciência plena disso. Eu tenho, porque eu não tinha esse casamento. Aliás, eu não tinha essa consciência tão plena que eu tenho agora quando eu fiquei viúva. Se tivessem falado isso para mim antes, nossa, eu teria sido muito mais feliz. 1000 vezes mais feliz. Saber que a responsabilidade é minha. Eu não ia como uma Cinderela no casamento, só vestido, a maquiagem. Eu ia porque eu quis, é a minha vontade. Vamos construir uma nova vida. Se eu quero fazer uma vida matrimonial com você. Não é diferente olhar assim? Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Depois ele bota filho desse mundo. Depois o filho entra nas drogas, manda para o psicólogo. Como se o psicólogo fosse resolver tudo. Ou vai na escola, manda no psicólogo e aula particular. Não é responsabilidade. Agora, se deve no Serasa, fica todo mundo tremendo porque o nome está no Serasa. Eu prefiro muito mais dever no Serasa humano do que no Serasa de Deus. Não posso. Deus, eu estou pondo uma vida no mundo. Qual é a minha responsabilidade para isso? Não é brincadeira, gente. É sério. Então, esse amor filhos, o eros, o amor eros, é aquele que toca. É o toque da cura, é aquele olhar de cumplicidade. Hoje eu vi muito aqui entre vocês. E nos olhar de um para o outro foi muito bonito ver isso. Não percam isso. Não percam essa cumplicidade, gente. Isso é amor eros. O amor é, pena que a palavra fica feia, erótico, tudo erótico, porque vai tudo voltado para o sexo, não é? Aquela foto que a Ângela mostrou, os dois idosos se abraçando, é o amor erótico. É o amor erótico. Isso não pode perder nem com 20 anos de casado, nem com 25. Não deixe isso apagar em vocês. Amém? Amém. Então, ele seduz, ele é o carinho, ele é a oração do corpo. Ele é a oração do corpo, do físico. Marido, esposa, pai, mãe, para serem curados, abracem um ao outro, abracem para que Deus possa curar. Quando você abraça, é o amor, então é Deus que está presente, é Ele que vai curar. Não existe perdão que não seja cedido se não existe aquela humildade de um abraço. Quando eu casei, uns anos atrás, o padre que eu fui conversar, ele falou: minha filha, por mais que você brigue com o seu marido, nunca deixe de dormir abraçada com ele. Eu não tinha palavras, mas eu tinha toque. É o que eu sugiro isso para vocês também. Porque a palavra, a briga, a crise, não diz, não tira o amor que um tem pelo outro. Tira o amor que tem pelo outro. Então abraça. Tá certo? O filho, filhos, quem ama, cuida. Quem ama, educa. Então esse filho que vai nascer de vocês, que é a vida matrimonial, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser crescida. Ela tem que crescer. Lógico que agora vocês não vão ter maturidade, não vão ter o companheirismo, não vão ter momentos bons daqui 10 anos, 5 anos, porque a convivência amadurece a gente, educa a gente. Isso precisa para o casamento? Precisa. Isso precisa para uma família? Precisa. Lógico que precisa. Faz sentido para vocês isso?
Então, pensamentos reais. O que ele precisa? Como é que eu vou educar? Com pensamentos realistas, objetivos, positivos, sem julgamento e sem julgamento, com palavras de bênção e não maldição. Não maldigo nada, gente. Não maldigo. Por isso eu deixei para vocês lerem depois. Desenvolve a personalidade. O amor filho desenvolve a personalidade. Você pode ter um homem super bacana, mas profundamente carente, porque nunca foi tocado na vida. Aliás, foi um pouco que o Cícero falou. Faz sentido para vocês? Agora a gente quer dar educação, diploma, tantas línguas para os filhos, menor escola, 17 anos já entrando na faculdade, está assim, gigantesco, inchado esse amor feliz. Não se toca o pai não vê o filho, tudo o Cícero me falou aqui hoje. Ele desenvolve a personalidade, o caráter do outro, ajuda a crescer, a ser ele mesmo, e não ser cópia do pai, cópia da mãe. Ajuda a ser ele mesmo, a descobrir suas habilidades, talentos, virtudes, moral e ética. Isso está na área do amor feliz. Tá certo, gente? É uma responsabilidade. O casamento também tem que ter isso. E depois o amor ágape. O amor ágape está em 1 Coríntios 13, 4. É tudo lá, é impossível, não se consegue. Tudo desculpa, tudo crê, tudo perdoa, tudo espera, tudo suporta. Ah, não dá. Lógico que não dá. Com a natureza humana a gente não consegue absolutamente nada. Porque não é para propriedade da nossa natureza humana, é propriedade da nossa natureza espiritual. Faz sentido para vocês? Então, se eu estou em sintonia com Deus, se eu estou em estado de uma graça, a graça é a energia, é a força de Deus reinando na minha família, a graça é a força de Deus reinando na minha vida conjugal que está desabrochando, aí eu consigo perdoar Ele, aí eu consigo perdoar ela. Vocês estão entendendo? Não dá só para ficar no sexo, nas piadinhas, nas coisas, não dá para ficar só na educação, tem que entrar o nosso desenvolvimento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Deus fundou a igreja dele e fala, venham porque eu fui projeto de vocês, eu sei que vocês precisam disso. Para quê, gente? Para ser o máximo? Não, para ser feliz. Para ser feliz, para atingir o objetivo do casamento, é ser feliz, é produzir frutos, é amar. Então, quando vocês estiverem entrando ali, todas lindas, vestidas de noiva, pense nisso. Senhor, daqui para frente. Aí ele fez o homem, e ele viu que não estava completo esse homem ser o companheiro desse Deus. Aí ele fez a mulher. Olha que coisa linda. Porque Deus é feminino e masculino. Olha que lindo. Aí ele fez o homem e a mulher e falou. E daí falou, né? Deus criou o homem e a mulher e disse: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Já não serão mais dois, mas um só. E virando a página, falei da solidão. O que o casamento representa? O que vocês vão representar nessa vida conjugal daqui para frente? Vocês sabem? Em relação a Deus? Primeiro, acabar com a solidão de Deus se vocês ficarem unidos, vocês não sentirem solidão, se vocês amarem. Segundo, vocês vão ser obra da salvação, porque vocês vão gerar futuras gerações. Se ninguém mais tem filhos na humanidade, acabou a salvação do mundo. O homem sozinho não consegue fazer outras gerações. O casamento, olha que missão que é o casamento. Fazer geração em geração até chegar à salvação eterna. Depois, Deus quer caminhar junto com a gente. Vocês daqui para frente vão caminhar juntos ou não? Então é como Deus quer caminhar com o homem, com o ser humano. Ele quer estar presente 24 horas com a gente. Por isso Ele nos fez sua imagem e sua semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus por isso. Um cavalo não vai caminhar junto com Deus, mas nós se quisermos, se dissermos sim, vamos, não é verdade? Eu não estou falando para virar freira nem nada, gente.
nem de ato. Ele ama a intimidade. E o casal, o homem e a mulher, mostram uma intimidade muito grande. Quando se olham, quando se tocam, Deus espera essa intimidade de nós. Na oração silenciosa, quietinha, você sente a presença desse Deus. Faz sentido? Por isso eu digo para vocês, eu não consegui mais completar, mas eu completo agora oralmente, se vocês quiserem tomar nota. Por isso que o demônio não gosta do casamento. Viu, gente? Por isso o demônio não gosta do casamento. Porque o casamento bem vivido dessa forma, você está com Deus e Ele quer tirar a gente de Deus. Então, se o casamento for construído em cima de opressão espiritual, dominação, mentiras, infidelidades, você está se afastando de Deus e você está entregando essa vida matrimonial para quem? Para o mal, para o mal. Por isso, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Fortalecei-vos, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Temos que ter a prática espiritual, gente. Não é escolha, senão nós vamos ter. Por isso que os casamentos estão todos estacelando, porque eles não estão protegidos espiritualmente. Porque o espiritual você não vê, você às vezes não percebe. Nós somos muitos humanos e o príncipe desse mundo é o demônio. E Jesus fala: o meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual. O Espírito Santo não faz parte dessa terra. A sabedoria, o verbo de Deus não faz parte da natureza humana. A misericórdia não faz parte da natureza humana. Misericórdia é aquela pessoa que tem capacidade de perdoar. Na hora que você perdoa, Deus vem mais presente e derrama o amor dele. Toda vez, ele sempre diz, toda vez que eu perdoar meu marido e ele a mim, Deus vai estar mais presente, porque Deus é misericórdia. E Jesus fala: eu vos dou a minha paz, eu vos dou a paz, não a paz desse mundo. É uma paz sobrenatural. Ele vem quando você está vivendo esse estado da graça na família, vivendo esse estado no casamento, ele derrama a sua graça, essa força, e você vai receber essa paz, a plenitude que vem de Deus. Até parece que não dá nem para acreditar, né? Eu convido vocês a experimentarem o que eu estou falando. Eu convido vocês a experimentarem que isso é a verdade. Isso é pura verdade. E também ele dá uma alegria que não é alegria para todo mundo. Ele fala: eu quero que a minha alegria seja a vossa alegria. E quando ele fala isso, quando ele está caminhando para ser crucificado, ele foi crucificado, mas ele tinha uma alegria dentro do coração dele. Então sua casa está cheia de problemas. Você acabou de saber que seu filho está com câncer, mas você sente paz. Você sente alegria, você segura na sua esposa, os dois juntos vão amar mais ainda aquele filho. Quem está livre de um filho com leucemia? Quem está livre de um filho com síndrome de Down? Isso eu tenho por quê? Porque eu tenho que me juntar mais forças de Deus, nesse amor de Deus, para amar mais esse filho. Amar mais esse filho. Nós estamos pondo o pé no chão, gente, por isso. Não tem, por isso que vocês estão entrando na igreja. Deus convidou a vocês, especialmente a cada um de vocês, a fazer esse sacramento do matrimônio. E é isso que Ele quer fazer na vida de vocês. E pode tirar o cavalo da chuva. Se vocês não forem nessa direção, a vida vai ser um fracasso. Porque vocês vão ver a natureza humana, sua natureza humana, e não o seu lado espiritual. Amém? Eu espero que vocês saiam aqui, né, uma outra visão do casamento, da profunda responsabilidade que vocês estão assumindo perante Deus e perante os homens. Amém? Amém.